Olá, pessoal! Hoje nós vamos trabalhar com essa questão. Essa questão, ela trabalha com expoente negativo, com potência de expoente negativo. Então, pode observar que a maioria dos expoentes estão com um negativo do lado do número, tá? Então, vamos fazer a leitura da questão. Sejam as constantes x e y calculadas a partir da expressão. Aí tem a expressão aqui no valor de x, a expressão do valor de y. Utilizamos o valor de 1, a igual a 1 e b igual a 2. Qual é o valor de x dividido por y? Pessoal, quando nós temos um expoente negativo, por exemplo, se eu tenho aqui uma fração 2 terços e o expoente aqui em cima é negativo, ó. Então, esse sinal aqui indica que eu tenho que trocar esse número com esse de lugar. Então, em vez de ficar 2 terços, eu vou ficar 3 meios e depois que eu vou calcular o valor da potência, tá? Se por um acaso o número não tiver, se eu tiver um número sem um denominador, por exemplo, só o número 2 aqui, ó, elevado a menos 1, por exemplo, eu acrescento o número 1 de baixo e aí eu faço a inversão. Eu troco ele de lugar, o de cima com o de baixo, para depois eu resolver a potência, tá? Então, vamos lá. Essa questão eu tentei simplificar, tentei fazer algumas outras por multiplicação para ver se ficava mais fácil, mas a maneira mais prática foi essa aqui que eu vou explicar para vocês, tá bom? Em vez de eu usar a barrinha de divisão dessa forma, eu vou colocar esse primeiro termo sendo dividido por esse aqui, ó. Eu vou escrever dessa forma aqui. Então, vamos substituir. Ele falou que o A vale menos 1, ou o A vale 1. Então, nós vamos ter aqui, ó, 1 elevado a menos 4. Na próxima, nós vamos ter o B elevado a menos 1. Então, vai ficar o 2 elevado a menos 1. Aí, nós vamos ter menos 2 vezes B, menos 2 vezes o valor do B. O valor do B é 2. E esse 2 está elevado a menos 3, ó. Tudo isso aqui dividido por 4 vezes o B elevado a menos 1, mais 3 vezes o valor do A elevado a 4. Então, resolvendo. Pessoal, o número 1, independente se eu for inverter ou não, ó, 1 elevado a menos 4. Eu falei que quando não tem número, é o número 1 de baixo. Só que se eu trocar o número 1 com o 1 de baixo, acaba voltando a ser o número 1. Não vai alterar em nada, tá? Então, eu só vou resolver. 1 elevado a menos 4 vai dar 1. Mais, agora aqui, ó, 2 elevado a menos 1. Não tem número, é o número 1 de baixo. Por causa desse negativo, eu vou inverter aqui, ó, ficar 1 sobre 2. Menos 2 vezes 2 elevado a menos 3. Bom, o 2 elevado a menos 3, ó, coloca o número 1 aqui no denominador, inverte. E é para repetir quantas vezes essa fração? 3, né, ó? Aí eu vou calcular, ó. Então, vai ficar 1 vezes 1 vezes 1, que vai dar 1. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, tá? Então, nós vamos ter ali que o valor de 2 elevado a menos 3 é 1 oitavo. Isso aqui, ó, vale 1 oitavo. Dividido por 4 vezes 2 elevado a menos 1. Só inverter, troca o número de cima com o número de baixo, mais 3 vezes 1 elevado à quarta potência. 1 elevado à quarta potência, eu vou multiplicar o 1 por ele mesmo, né, ó, 4 vezes. Quando a gente fizer essa multiplicação aqui, vai dar 1 lá no final, tá? Então, isso aqui dá 1. Então, vamos aqui, ó. Eu vou simplificar algumas. Eu vou simplificar aqui, por exemplo, o 8 e o 4 aqui, o 8 e o 4. O 8 e o 2, eu posso simplificar os dois pelo número 2. Então, 8 dividido por 2 e 2 dividido por 2. Quando eu fizer isso, aqui vai sobrar 1 quarto. Porque aqui eu dividi por 2, né? 8 dividido por 2, 4. 2 dividido por 2 vai dar 1. Aí, 1 vezes 1 dá 1 aqui. Dividido por 4, posso simplificar com esse 2, ó. Então, 4 dividido por 2 aqui, ó. 4 dividido por 2 dá 2, que vai multiplicar esse 1 aqui que vai sobrar. Mais 3 vezes 1, que dá 3. Então, nós vamos ter 1 mais meio menos 1 quarto, aqui, dividido por 2 vezes 1,
2 mais 3. Ih, pessoal, deixa eu só colocar uma coisa que eu esqueci, ó. Para eu poder fazer essa separação aqui do jeito que eu fiz, tinha que colocar o parênteses, eu esqueci, ó. Então, vou pôr o parênteses aqui para separar, tá? Porque senão dá para entender que é para dividir só ali o meio, e não é. É para dividir o resultado de um lado pelo resultado do outro, ó. Então, deixa eu só colocar o parênteses aqui que faltou. Bom, aqui também. Aqui, ó, nós vamos ter que calcular o MMC aqui. Quando eu calcular o MMC aqui, eu vou descobrir que o MMC é 4. Então, vai ficar 4 dividido pelo de baixo, multiplicado pelo de cima. 4 dividido por 1 vai dar 4 vezes 1, 4 mais 4 dividido por 2, 2 vezes 1, 2 menos 4 dividido por 4 é 1 vezes 1, fica 1. E desse lado nós vamos ter o 5. 4 mais 2, 6. 6 tira 1, sobra 5 e o 4 aqui embaixo. Agora aqui, ó, é a divisão, ó. Então, eu vou colocar o número 1 aqui de baixo e vou multiplicar na forma cruzada. 5 vezes 1, 5. E aqui, ó, eu vou fazer 4 vezes 5, que vai dar 20. Mas como eu vou simplificar, eu vou deixar sem a multiplicação, ó. Aí, eu faço a divisão desses dois números. 5 dividido por 5, 1. Então, a minha resposta aqui é 1 quarto. Do outro lado, repare que agora aqui, ó, o menos está no parênteses. Quando ele está no parênteses, significa que é para mim trocar a parte de baixo com a parte de cima. Então, eu vou inverter, ó. Pode ver que eu já copiei essa parte aqui e essa parte desse outro lado aqui, ó. Eu já fiz a inversão. Agora, eu vou colocar o parênteses desde o início, que eu tinha esquecido. Vamos fazer a substituição, ó. 2 vezes o valor do A, que é 1, mais o B elevado a menos 2... dividido por 3 vezes o A menos o B ao quadrado, mais 4 vezes o B, cadê o B? 2 elevado a menos 1. Então, vamos lá. Então, aqui vai ficar 2 vezes 1, 2, mais 2 elevado a menos 2. Então, inverte de cima com de baixo e repete 2 vezes, porque a potência é 2. Quando eu fizer isso, eu multiplico de cima com de cima e de baixo com de baixo, né? Ó. Então, aqui nós vamos ter 1 vezes 1 vai dar 1. Embaixo, 2 vezes 2, 4. Deixa eu só apagar aqui para poder organizar e sobrar espaço aqui. Então, aqui nós vamos ter 1 quarto dividido por 3 vezes 1, 3 menos 2 elevado à quarta potência. 2 elevado à quarta potência. 2 elevado ao quadrado. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, 4, mais 4 vezes 2 elevado a menos 1 é só para inverter o número, tá? Aqui, ó, eu vou multiplicar por esse e somar mais um. Ou pode colocar o número 1, colocar o número 1, multiplicar cruzado aqui, ó, de baixo com de baixo. Mas eu prefiro fazer aqui, ó, dessa forma, ó. 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. Dividido por, do outro lado vai ficar 3 menos 4, mais. Eu vou simplificar o 4 com o 2, tá? Quando eu faço a divisão de 4 com o 2, sobra 2 vezes 1, 2 aqui. Então, nós vamos ter 9 quartos dividido por 3 mais 2, 5, tira 4, sobra 1. Multiplicando o cruzado agora, né? Então, nós vamos ter 9 vezes 1, 9, 4 vezes 1, 4. Ele está pedindo para dividir o x, que é 1 quarto, por 9 quartos. Então, olha só, multiplicando, vai ficar 1 vezes 4, 4, dividido por 4 vezes 9. Simplificando de novo, ó, 4 dividido por 4, né? Vai ficar 1 aqui em cima, vou simplificar por 4, aqui também por 4, fica 1 em cima, dando o resultado 1/9, alternativa B. Bons estudos!